posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quem diz amém? Senhor, que alegria, Pai, podermos estar na Tua presença, ver os obreiros reunidos, Senhor, nesta manhã. Certamente todos se esforçaram para aqui chegar. Os nossos amados pastores que vêm de outras convenções, o esforço ainda maior. Mas, Senhor, a nossa alegria é poder, nesse ajuntamento solene e santo, ó Deus, nos colocarmos diante de Tua presença para agradecer. Ó Deus, para demonstrarmos a nossa gratidão, por saber que a Tua misericórdia se renovou mais uma vez sobre nossas vidas e por isso estamos em pé. Por expormos os nossos corações à luz da Tua palavra, momentos tão preciosos, nós que geralmente estamos sempre, Senhor, ministrando, falando, ó Senhor, mas hoje é o dia também de pararmos para ouvir um pouco da Tua palavra, ó Deus, a tantos outros companheiros. Senhor, manifesta a Tua presença nesta mensagem bíblica, que em tudo o Teu nome seja glorificado e nossas vidas, ó Deus, abençoadas. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e por fé te agradeço. Amém, graças a Deus. Podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus amados, nós somos já, pelo hábito e tantas horas de jornada, estamos muito bem inteirados da epístola de Paulo aos Filipenses. É uma epístola preciosíssima, uma das cartas da prisão. E eu não precisarei como tomar muito tempo fazendo aqui uma introdução que vem aludir um histórico da cidade e outros detalhes, porque estamos falando aos pastores, uns afeitos ao púlpito e que são estudiosos da palavra. Mas preciso dizer algumas coisas, meus irmãos, daquilo que o Senhor trouxe no meu coração, pensando o que falar para os nossos pastores. E pensei-me de alguns testemunhos da graça de Deus que o apóstolo Paulo dá quando escreve a epístola aos Filipenses, chamada a epístola da alegria. E ele dá alguns testemunhos da graça de Deus. E é sobre esses testemunhos, somente alguns, eu vou distinguir pelo menos alguns do capítulo 4 de Filipenses para este momento, e pedindo aqui ao Espírito Santo que nos ajude e nos oriente aqui durante este momento. Meus amados, voltando aqui ao capítulo 4 de Filipenses, quem puder deixar a Bíblia aberta neste capítulo seria importante, porque Paulo escreve esta carta da prisão, como está ali no capítulo 1, versículo 7, você vai encontrar, o 13, o 14, ele reafirma isso, e certamente, como também narra Atos dos Apóstolos, capítulo 28, Paulo está escrevendo desde Roma, já era o prelúdio já do final da sua carreira, do seu ministério. Mas ele escreve essa carta aos irmãos em Filipos, uma igreja que, como nós sabemos, ela nasce na casa de Lídia, a vendedora de púrpura. Como diz um irmão cearense, a igreja nasceu na casa de uma sacoleira, né? Mas ele escreve essa carta com o coração cheio de gratidão, agradecendo a generosíssima oferta que os irmãos em Filipos haviam lhe enviado através de Epafrodito, um dos seus mais nobres e distinguidos obreiros. É tanto que de Epafrodito, Paulo diz uma coisa que nós pastores às vezes não dizemos de todos. É tanto que Paulo só diz isso de Epafrodito. Ele diz que Epafrodito é seu irmão, amigo e companheiro, no capítulo 3. Nem todas as pessoas a gente pode distinguir assim, esse é meu irmão, até aí vai bem, mas é irmão e companheiro. Mas você dizer os três adjetivos de uma só pessoa, é porque é alguém realmente especial. E Paulo disse, Epafrodito, meu irmão, amigo e companheiro. Porque tem gente que é até amigo, mas não é companheiro. Tem gente que é companheiro e amigo, mas não é um irmão. Mas quando você pode dizer, dentre os poucos amigos, que este é meu irmão, amigo e companheiro, é algo muito especial. E de Epafrodito você encontra uma história belíssima também em Filipenses. Mas, meus irmãos,
Paulo escreve essa carta também à igreja de Filipos para revitalizar a fé dos irmãos, concitando-os para que cuidasse da comunhão da igreja dos santos, para que conservassem a unidade diante dos ataques dos falsos mestres, das heresias. E havia também conflitos dentro da igreja, inclusive duas irmãs que disputavam proeminência dentro da igreja, uma situação complexa, porque havia competição na liderança dos ministérios específicos dentro da própria igreja. E Paulo estava escrevendo, cheio de gratidão, e dizendo: meus irmãos, conservem a unidade da igreja. E é uma linda história, eu passo rapidamente aqui. E ele fala: meus irmãos, andem com humildade, tenham paz entre vocês. E nessa carta, Paulo vai apresentar uma espécie de modelo dinâmico da vida cristã. E ele inclusive alude no capítulo 2, o modelo de vida, aquele mesmo modelo do Cristo, o servo que esvaziou-se a si mesmo. Os irmãos sabem muito bem, ali do capítulo 2, versículos 5 até o 8, nós vamos encontrar isso. No capítulo 3, ele vai falar que, meus irmãos, olha, eu já aprendi a me contentar com o que eu tenho. Eu já me desvencilhei das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. E ele diz: para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Já é 3:10 por ali. E antes que ele chegue no versículo 14, que ele fala do alvo da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor, ele diz: olha, eu já deixei as coisas que para trás ficam. E essa, irmãos, não é uma atitude às vezes fácil e comum, e nós obreiros devemos levar em conta isso, porque nem todas as pessoas conseguem se desvencilhar do passado. Muitas vezes tem obreiros que levam marcas do passado, estigmas do passado, traumas do passado, tristezas do passado, por uma vida inteira, e remoem essas amarguras e não consegue superar. Mas Paulo nos ensina uma coisa muito linda. Ele aprendeu a se desvencilhar do passado. Eu refuguei como perca, como refúgio, para conhecer ao Senhor e o poder da sua ressurreição. Então ele incentiva os crentes a prosseguir nessa firmeza para o alvo. Deixei mais rápido aqui, meus irmãos. E aí ele chega no capítulo 4, e aqui eu já entro na palavra que o Senhor trouxe no meu coração, dos testemunhos da graça que ele dá. E ele começa, você está com sua Bíblia aberta, ele vai ensinar os irmãos. Falando isso, meus irmãos, eu fico impressionado, como alguém preso, como alguém que já sabia que a sua partida estava próxima, uma prisão insalubre, pouca luz, tempo de frio, situação difícil, e Paulo estava com o coração cheio de gratidão, dizendo: regozijai-vos sempre. No capítulo 4. Mas no capítulo 4, ele dá um testemunho da graça de Deus, como vencer a ansiedade. Esse é o primeiro testemunho da graça de Deus, um testemunho da graça de Deus na luta contra a ansiedade. Um testemunho da graça de Deus na luta contra a ansiedade. Veja, eu vou apresentar pelo menos aqui alguns 4 ou 5, só nesse capítulo. Veja o versículo de número 6, Filipenses 4:6, e agora nós vamos aqui no âmago aqui da mensagem. Veja o que Paulo diz. Olha que testemunho lindo, irmãos, da graça de Deus. Ele está preso. Você imagine, a gente tem liberdade, ainda fica ansioso. Imagine quem está na cadeia. A solidão, as carências, a necessidade. Pense na alimentação, pense nas perspectivas do futuro que o aguardava. E aquele homem estava dizendo: meus irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, olha só que coisa linda, meus irmãos. Antes, em tudo, mas é em tudo mesmo. Ele não alivia. Em tudo, sejam os vossos pedidos. Eu acho lindo, é o link que ele vai fazer, a questão da ansiedade com a oração. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Nesse texto, além de Paulo falar, testemunhar sobre a graça de Deus no seu coração, ele afirma e diz o seguinte: meus irmãos, o ministério da oração, ele ressalta o ministério da oração. Em vez de você estar ansioso, antes de tudo, você conversa com Deus, apresenta a Ele ações de graça, súplica. Veja o que ele está falando.
E é como se ele estivesse apresentando, está aqui um antídoto para a ansiedade: oração. Ore. E eu não vou perguntar aos pastores, porque a gente pode ser deselegante. Você está orando? Não, a gente faz isso com a igreja, que se subentende que pastor é homem de oração. E se não for, eu não sei nem como é que ainda está vivo. Porque pastor que não ora já morreu. Não é não, meus irmãos? Vocês concordam com... É ou não é verdade? Se não fosse oração, não tinha nenhum pastor já aqui, não. E Paulo está mostrando aqui uma espécie de antídoto para vencer a ansiedade. Não, pastor, pois eu não sei o que é ansiedade. Então você é uma alma penada, está aqui, mas não é desse mundo. Sinceramente, irmão. Porque a vida é cheia de contratempos. Meus irmãos, vocês sabem muito bem, como eu, que é um estresse ministerial. Sabe ou não sabe, irmão? Pastor, o que é estresse ministerial? Deixa eu só dar uma alinhavadazinha simples, irmão, e dizer o que você já sabe. A nossa preocupação com a pregação da palavra. É ou não é verdade, irmão? Você termina um culto de doutrina e Deus, e como é que vai ser na outra sexta-feira? Não é assim, não? Aí Jesus, e domingo, como é que vai ser? Só que no sábado já tem uma santa ceia. Aí de tarde já tem um sepultamento. E no outro dia, de domingo de tarde, tem um casamento. E tudo tem que ter mensagem. E é o pastor: não, pastor, se o senhor não disser que vai pregar, eu não marco a festa. Mas irmão, pregar de novo, e haja pregação. Só que você vai pregar, já vai um grupo de irmãos: pastor, o senhor vai repetir a mensagem, Jesus é agora. Repetir o paletó é fácil, a mensagem é que é difícil. Então é o estresse com a palavra, é o estresse com a oração. E aí tem as nossas leituras, sim ou não, meus irmãos? Porque pastor que não lê, meu irmão, eu considero o pastor que não lê praticamente como um pastor que não ora. Eu já li a Bíblia 100 vezes, mas você precisa ler 200. É melhor você ler o capítulo 15 de João o mês todinho e entender o que você está lendo. Às vezes a gente, antigamente, distribuía muito o evangelho de João para os novos convertidos, né? A gente passa um mês todinho para entender João 1 em 1, no princípio era o verbo, e tem dificuldade, imagina uma pessoa descrente. Mas deixa eu voltar aqui o assunto, meus irmãos. O estresse ministerial. Aí junta a leitura e a oração, e o nosso tempo, e as necessidades da família. Sim ou não, meu irmão? É o filho, é a filha que estuda aqui, quem tem filho pequeno, os pastores mais jovens, e quem tem os adultos, e às vezes uma dificuldade, a filha casou, o filho casou, aquela coisa toda, e a esposa, e tem a saúde, e aí mistura com o vizinho da igreja que quer que entrou com a ação para poder diminuir a altura do som, aí outro problema na congregação, aí tem os conflitos materiais, os conflitos existenciais no meio da congregação com o jovem, e junta tudo isso, e o pastor está lá dando glória a Deus e aleluia. Como é que ele consegue isso, hein, irmãos? Aí Paulo vai nos ensinar a lidar com a ansiedade, com os nossos problemas aqui. E ele nos instrui a orar com ações de graça. Deixa eu, irmãos, eu não vou passar da hora. Irmãos, não é da agora, mas há muito tempo atrás, o Senhor tem me levado e ensinado a orar com gratidão. E não pense que é fácil. Talvez seja fácil falar, mas orar com gratidão por tudo que você tem. Pastor, eu estou numa prova muito grande. Estou mais quebrado que arroz de terceira. Ore com gratidão. Ore gratidão por tudo que você tem. Senhor, faça assim, dê isso, faça aquilo outro. Por quê? Pense bem, meu irmão. Por que Deus iria dar uma coisa a você para você reclamar? Por que não ser grato? A palavra nos orienta, orando com ação de graças. Então Paulo vai nos advertir sobre o mal da ansiedade. Meus irmãos, são mais de 35 milhões de brasileiros sofrendo com ansiedade. Crise do pânico, crises existenciais, depressão. Os irmãos sabem muito bem do que nós estamos falando. Mas eu preciso ir mais rápido, porque ele vai falar, dando testemunho da graça de Deus, como lidar com a ansiedade. Então a preocupação, irmão, da ansiedade, você está preocupado com o que há de vir. Tem irmão que não está mais, essa semana ele está praticamente desligado, só porque está pensando no domingo, na eleição. E o outro já está pensando como é que vai ser a economia do próximo ano. E o outro está pensando que o país vai naufragar, que a Rússia vai detonar uma ogiva nuclear. Porque, meu irmão, tem quase 6 mil. Os Estados Unidos também está bem pertinho. Quem está mais perto depois é a China. Tem umas 300 e pouco. Mas só basta uma
uma para praticamente varrer o planeta. Ah, meu irmão, e agora, meu irmão? E como é que a gente vive nessa situação, meus irmãos? São coisas muito negativas, são coisas que nos afligem, vem de dentro, vem de fora. E isso traz ansiedade. E Paulo disse, irmãos, não estejais ansiosos. Quem se lembra de Jesus no Sermão do Monte? Capítulo 6 de Mateus, versículo 25 até o 32. Não andeis ansiosos, veja o lírio do campo, não é assim? Veja as aves dos céus. E quando ele chega no 32, diz assim: o vosso Pai Celestial sabe o que necessitais. Levante sua mão comigo e diga assim: obrigado, Senhor, porque tu sabe o que eu necessito. Glória a Deus. Mas, irmãos, a gente muitas vezes fica ansioso, temendo o que pode acontecer. O que vai acontecer? Como será? Como fazer? Mas geralmente 90% dos nossos medos e expectativas sombrias nunca acontecem. Nunca acontecem. Aí Paulo dá o remédio para curar a ansiedade. Ô pastor, passa a receita aí. Agora, de graça. Não precisa ir nem no posto. Antes sejam em tudo. Em vez de você estar ansioso. Quem estava dizendo isso estava na prisão. Não era alguém que estava no resort, que andava de BMW, e a poupança estava lá 1 milhão, aplicado no CDB. Não tinha nada disso não, meus irmãos. Ele diz assim: antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos. É como se a bula tivesse aqui do remédio, dando aqui a receita para a preocupação. E aí ele diz que nós devemos levar toda a nossa ansiedade ao Senhor, os nossos receios e temores. Ele diz assim, no final, na parte C do versículo 6: antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. E ele dá a receita pela ação de graça e súplica. Aí ele apresenta aqui a meditação na palavra. Quer dizer, é uma vida de oração. É uma vida de oração, meus irmãos, que nos leva à tranquilidade, que nos habilita para lidar com a tensão, com a pressão. Rapaz, um dia o irmão chegou para mim e disse: pastor, o senhor tem um sangue de barata? O senhor não vai fazer nada não? Como é que o senhor fica assim calmo? Irmão, depois de 3, 4 horas de noite de vigília, de oração, o Espírito Santo acalma a gente, irmão. Glória a Deus. Pastor, eu tive vontade de dizer muita coisa, mas o Espírito Santo foi e não deixou você dizer. Ele estava lá trabalhando, glória a Deus. E você não está suplicando com aquela tensão, aquela pressão emocional que traz contrariedade, receio, angústia. Meus irmãos, um pastor pregar angustiado é complicado. Dirigir um culto pressionado, emocionalmente fragilizado, você não sabe o que isso pode gerar. E às vezes tem gerado pastores descompensados pela ansiedade, pelo estresse pesado, porque o estresse é pesado e a maioria de nós pensa que é de aço, que não cansa, que a fisiologia nunca vai requerer alguma coisa, que não precisa de descanso, que não precisa de férias. E qual é o de nós que tira isso, irmão? Praticamente é zero. Então esse aqui é um ministério glorioso da oração, que entra em ação contra a questão da ansiedade, meus irmãos. E antes que a ansiedade chegue, nos pressione, nos comprima, glória a Deus, vamos levar ao nosso Pai Celestial, ao trono da graça de Deus, as nossas súplicas, os nossos pedidos, sem aquele clima emocional: Senhor, é agora ou nunca, tu me acorde, eu vou morrer. Não precisa disso não, irmão, vai morrer não. O Senhor é contigo, Ele é o teu Deus, Ele conhece as tuas orações, as tuas súplicas. Você está nesse momento difícil, ansioso. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor está no bem bom. Meu irmão, você não sabe a jornada, cada um tem a sua jornada. Mas eu já fiz isso quando não tinha nada. 2, 3 anos andando de pés, que eu não podia comprar um carro. E quando tinha, era um carrinho caindo nos pedaços, com a porta do lado do motorista amarrado de arame, porque eu não podia botar uma trava. Entrava pela outra. O Chevette era uma beleza. Você pensava ver
um corcelzinho que eu tinha, que tinha um buraco assim no piso. Aí eu botava um papelão e ia para Caririaçu. Quando chegava lá, o cabelo estava da cor de fogo, que era 36 quilômetros na pissarra. Aí o irmão Ferré me deu uma máscara daquela de poeira do cimento, né? Eu botava a máscara assim, para pelo menos chegava lá com condição de falar. Só que quando eu passava, o pessoal um dia passou, rapaz, passou um ET aqui, porque fica aquela máscara grande assim, né? Do cimento. Meus irmãos, cada um tem a sua jornada ou não tem? Escute, pastor Zé Carlos, cada um de nós temos a nossa jornada. Mas, meus irmãos, vamos ver, veja o versículo 7, porque a hora passa rapidamente. E a paz de Deus, olha só, irmãos, isso é muito lindo. A paz de Deus, que a paz é de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Como é que a paz faz isso? Quando eu vou lá diante dele, no meio da ansiedade, da luta, da pressão, e digo: Senhor, eis-me aqui, aqui está o teu servo, eu sou grato a ti pelo que eu tenho neste momento. Essa luta, eu sei, Senhor, que está diante de ti, glória a Deus. E certamente o Senhor se levantará e fará justiça, o Senhor de toda a terra, porque para Deus nada é impossível. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Aí o pastor se lembra da Bíblia que está escrito no coração dele e vai orar, glória a Deus. Como diz o hino da nossa harpa, e o crente aflito vai orar, glória a Jesus. Segundo testemunho da graça que Paulo dá aqui em Filipenses capítulo 4, é aquele testemunho da graça de Deus na batalha contra os pensamentos. E aqui ninguém, pastor, porque o senhor está falando de batalha contra os pensamentos? Lembrando-me de 2 Coríntios 10, 3 a 5, quando Paulo diz que a nossa luta, né, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza, destruindo toda a altivez. Noutra tradução diz assim, o sofisma, que na verdade é o engano, na corrigida fala do engano mais claramente, né? Que se levantam, levando ao cativeiro do Senhor, ao conhecimento do Senhor, todos os nossos pensamentos. Meus irmãos, aí veja o testemunho da graça de Deus que Paulo dá na batalha com os pensamentos. Você imagine, um homem preso na prisão com tempo para pensar, pensando na igreja, escrevendo a igreja, pensando na vida, pensando no fim do ministério, e o que vai ser, e como é que vai acontecer. Aí ele diz assim, meus irmãos, quanto ao mais, glória a Deus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, veja a questão de o que é que ele está falando do pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meus irmãos, deixa eu fazer aqui não é um parênteses, mas desafiá-los, pelo menos por breves segundos aqui. A qualidade dos nossos pensamentos, o que nós estamos pensando, o que temos pensado. Você já parou para pensar acerca do que você anda pensando? Vou repetir a pergunta. Você já parou para pensar acerca do que você anda pensando? Paulo estava preocupado com isso. A batalha com os pensamentos. Porque Paulo sabia muito bem que toda batalha começa no nível do pensamento. Santo Agostinho, ele diz uma frase incrível. Ele diz assim: não permita que a sua vontade seja escrava dos seus pensamentos. Mas há algo, meus irmãos, que a Bíblia orienta aqui, e tem orientações detalhadas como você lidar com esse tipo de coisa. Veja Filipenses 4:8, que aqui nós somos instruídos a pensar em coisas boas.
Mas é como diz o adolescente: meu filho, você só pensa naquilo? Mas o que é que está alimentando os teus pensamentos? Se você expõe a sua mente, o seu coração, os seus olhos ao que pode te desviar deste padrão santo aqui, porque os nossos pensamentos, irmãos, afetam o nosso modo de agir, afetam o nosso temperamento, sim ou não, meus irmãos? Imagine pessoas que se alimentam de dia e de noite nas redes sociais, ouvindo áudios intermináveis de 11, de 15, 20 minutos. Não é melhor ligar não, irmão? E ainda quer que o pastor escute esse troço todinho. E quando é aqueles grupos envenenados que só sai maledicência, é nisso que você pensa o dia todo. E essas pessoas, além de ser infelizes, quem está ao redor dela também são levados à infelicidade, meus irmãos. Quando as pessoas estão cheias de pensamentos errados, elas ficam infelizes. E pastor, mas assim, irmãos, eu tinha prometido para mim mesmo de hoje não dar nenhuma palavra de exortação, porque a gente já apanha tanto, ainda vim apanhar aqui. Mas é porque os pastores estão aqui para receber o que Deus mandar, amém, irmão? Então, que tal nós fazermos um levantamento minucioso quanto ao que nós pensamos regularmente? Em que tenham pensado? Durante quanto tempo? Passe algum tempo examinando realmente o que você tem pensado, a qualidade dos seus pensamentos. Pare um pouco para pensar no que você está pensando. Essa é a reflexão que eu deixo para os meus amados aqui. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, é muito útil para Satanás, e ele engana as pessoas, é tanto que em 2 Coríntios 10, 3 a 5, ele fala de sofisma e engano, relacionado na questão dos nossos pensamentos, daí que esses pensamentos precisam ser resguardados pelo Senhor, e isso passa também pela oração. Então ele quer, meus irmãos, aqui, que a gente seja levado, pastor, o problema são as circunstâncias, são as pessoas, é o que estão dizendo, é o que estão falando. Mas essa não é a questão é mais profunda, é o que está dentro de cada um de nós, é o que nós estamos pensando, não a questão de o que você está fazendo ou dizendo, porque, meus irmãos, a questão toda passa naquilo que nós estamos nos tornando, na nossa caminhada de fé, na maturidade cristã. Então tem pessoas que acreditam que são infelizes por causa dos outros, acreditam que são infelizes por causa do companheiro, por causa do pastor tal, outro é por causa da esposa, outro é por causa do esposo, outro é por causa dos filhos, são infelizes por causa da igreja, do ministério. Tem um dia eu encontrei um pastor já jubilado, e Jesus já levou, então posso dizer, lá no céu ele não vai reclamar. Eu encontrei com ele, depois de mais de 40 anos de trabalho, ele disse assim: meu irmão, onde você andava? Pastor, eu me jubilei. Eu pastoreava Pacajus nessa época. Aí encontrei ele na feira, pastor, ali aqui. Esse meu amigo, onde é que você está? Eu me jubilei, estou morando aqui pertinho, aqui no Horizonte. E vou dar detalhes, mas também faz tempo isso, né? Ele disse assim: pastor José, graças a Deus me jubilei. Deixei de ser pastor, agora eu vou ser crente. Eu fiquei horrorizado, pastor Zé Carlos, com aquilo. Quer dizer que esse tempo todo esse homem não era crente? É porque quando a gente sendo pastor não dá tempo de ser crente. Quer dizer, era tão ruim ser pastor? Que coisa terrível é essa que não dá nem para ser crente? Sabe, os irmãos estão entendendo muito bem. Então não tem desculpa, é o que está dentro, é o que está lá no coração, é o que está passando na mente, a mentalidade da pessoa. Quantos querem encarar essa verdade, fazer uma opção certa de buscar o Senhor? Quero incentivar, irmãos, a pensar os pensamentos de Deus, glória ao Senhor. Não permita que esses pensamentos destrutivos entrem na sua mente. Se você alimenta a sua alma na lata do lixo da pornografia, pode ter certeza que é isso que você vai pensar. Se você se acompanha, se você para ouvir a maledicência e tantas outras coisas, comentários pejorativos acerca de A, B, C, isso está lá nos teus pensamentos. Você sempre pensa sobre a natureza dos seus pensamentos. Irmãos, isso eu estou demorando muito aqui, mas já vamos em frente, meus irmãos, porque isso vai nos deixar em dificuldades. Vai nos deixar em dificuldade.
é importante a gente pensar antes de agir. Antes de agir. Quando você tiver que tomar uma decisão crucial, nunca haja de forma intempestiva, porque a gente que já passou por isso, hoje a gente pode dizer, meu irmão, se acalme, deixa a poeira sentar. Aí os irmãos mais novos, às vezes não entendem os pastores que têm mais um tempinho de jornada, né? Eles dizem, rapaz, por que o pastor não resolve isso, rapaz? Comigo é assim, eu marco o meio e abarco. Aí vai quebrar a cara, irmão, não é assim. O outro disse, pastor, o meu negócio é assim, eu corto logo o boi. Deixa as penas voar. Meu irmão, mas isso é a obra de Deus. Então tenha paciência que não é assim não. Jeová está trabalhando. Como dizia o pastor Zeneco, saudosa memória, esse pastor Antônio, meu filho, tem coisa que nós não resolvemos não. Só ele lá em cima resolve. Nós temos que conversar com ele. Não dá para nós não. Glória a Jesus. Mas o que o Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é o seguinte: se concentre nas coisas boas, nas coisas honestas, nas coisas de boa fama, nas coisas puras, nas coisas santas, nas coisas excelentes, dignas de louvor. As suas ações, irmão, vão refletir o caráter de Jesus Cristo, glória a Deus. Um dos escritores mais especiais para mim chama-se Aida Wilson Tozer. Eu li toda a obra dele no interior e muita coisa ficou gravada. Ele foi um profeta do século XX, ele morreu em 1967. Tozer diz uma frase muito bonita: o que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que vem à mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós. É interessante que o mesmo Tozer diz o seguinte, que Jesus é o único que sabe o pior de nós. E mesmo assim, apesar de tudo isso, Ele continua nos amando. Oh, glória a Deus. Ele não desiste de nós. Terceiro testemunho da graça de Deus. Filipenses 4, 11 a 13. No versículo 11, irmão, tem um testemunho da graça que Paulo dá, mesmo na prisão em Filipos. Ele dá um testemunho que é incrível. Veja o versículo 11. Ele diz assim: aprendi a viver contente em qualquer situação. Você já aprendeu, irmão? É um testemunho da graça ou não é? Vamos levantar a mão e dizer assim: só a graça, irmão. A gente está contente com a situação complicada, irmão. O carro bateu, o filho tem que cancelar a faculdade, a esposa está doente, problema na igreja, uma transferência, uma situação que você não criou, mas o inimigo levantou um vendaval grande. Disse, meu Deus, como é que eu vou me alegrar, viver contente diante disso? Qual é o segredo do contentamento? Oh, glória a Deus. Meus irmãos, eu olhando assim para vocês, vocês estão olhando aqui para nós também. Quantas são as situações, os fatores que trazem descontentamento na obra do Senhor? Aprender a viver contente, mas não é só quando tudo vai bem. Contente em qualquer situação. Aquele momento que você está triste, você está abatido, você está sofrido, às vezes orando, chorando sozinho, e ninguém pode saber nem que você está triste, e nem que chorou, e a hora de você chegar ao culto, e você chega na porta, e já tem os irmãos lhe saudando, ô pastor, o senhor é uma bênção, só em olhar para o senhor, eu renovo a minha fé, e o pastor tem que me morrer. Aí ele chega no púlpito, não chega com cara de já morreu não, meu. Por dentro ele está só o bagaço. Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Aí olha assim, aí dá um sorriso para os meus irmãos, hoje vamos mais um culto, e eu sei que a presença do Senhor hoje vai ser poderosa e vai abençoar. E o pastor por dentro só. E naquele dia ele sai de casa, atribulado, sofrido, aí o Espírito Santo diz assim, prega uma mensagem de vitória. Meu Jesus, é que eu vou pregar uma mensagem de vitória? E naquele dia que ele pensa que ele está fraco, é o dia que Deus vai usá-lo com mais força, com mais poder e com mais graça. Ele diz assim, aprendi, versículo de número 11, não digo isso como por necessidade, porque eu já aprendi. Eu pergunto,
Você já aprendeu? Não se preocupe, quem não aprendeu vai aprender. Ou aprende, irmão, e sai de cena. Porque não dá para fazer a obra do Senhor. Pastor com cara de delegado, camarada parece que anda chateado. Tem uns que pensam que são, meu Deus, que querem voar. Muito importante. É a cara desse tamanho. Irmão, o rebanho não é teu não, é do Senhor Jesus. A igreja é do Senhor Jesus. Você tem que dar o seu melhor. Teu coração precisa estar diante do Senhor. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, aprender a viver contente em qualquer necessidade. Você sabe qual é a necessidade, irmão? Sem dinheiro, conta para pagar, problema na família, que às vezes não é dentro da sua casa, mas é na sua família. E às vezes em casa mesmo, porque os filhos são pequenos, já tem luta. Quando fica grande, a luta continua. Enquanto você estiver vivo, tem luta. Está tudo bem em casa, a filha liga: mamãe, o menino está doente, vai ficar internado. Pronto, acabou o dia da mãe. E a mãe pronta para ir para a festa do circo de oração. Aí diz para o pai: meu Deus, e agora? Papai, vem aqui, como é que eu vou? E os irmãos sabem muito bem como é isso. Em qualquer situação. Porque tem gente, irmão, quando a situação arrocha, corre para cá e diz: pastor, arranjou outro campo. Espera aí, irmão. Ele quer resolver. Contente em qualquer situação. Viver é aprender a arte de se contentar com o bastante. Essa é uma palavra do Espírito Santo para mim há muito tempo. Mas há ainda uma outra graça. Veja o versículo 12, irmãos, para a gente ir mais rápido. Aprender a viver contente em qualquer situação, mas tem uma outra graça aqui. Filipenses 4:12. É saber que os altos e baixos da nossa vida não devem afetar a nossa espiritualidade. Nós já vimos muita gente perecer quando chega a essas alturas. Os altos e baixos dessa vida não devem afetar a nossa espiritualidade. Veja o que Paulo diz: se está abatido, oh meus irmãos, que conhecimento profundo. Ele diz assim: eu sei estar abatido, olha, e sei também ter abundância. Tem gente, irmãos, que quando chega a abundância, ninguém conhece mais. Fala mais com ninguém, pastor Zé. Fica importante. Isso, agora eu estou no clube da caminhoneta, da Hilux, né? Eu estou numa igreja que rende muito. Mas antes ela não rendesse nada e você fosse crente. Quando estava lá na luta, você era um melhor pregador, era melhor pai, era melhor pastor, era melhor companheiro. Cresceu, cresceu, mas não desenvolveu a humildade do servo. Oh, harabachara kamadavana. Aleluia. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Meus irmãos, quando chegar a bonança, agradeça a Deus. Semana atrasada, eu moro ali pertinho do Lago Jacareí, lá na cidade de Funcionário. Eu me lembro que há 7 anos atrás, eu caminhava ali naquele lago. Era um momento de luta tão grande, tanta dificuldade. E eu caminhava sozinho. Havia que eu lá passava uma senhorinha com um terço, rezando o terço. E eu passava orando. E eu dizia assim: Senhor, não fará justiça ao Senhor de toda a terra? Até quando, Senhor, te alongas de mim? Olha para o teu servo. Não me deixe, Senhor, aquém do propósito que estabeleceste para a minha vida. Também, Senhor, não permita que eu ultrapasse os limites dos quais o Senhor me demarcou. Tu és a minha luz e a minha salvação. Haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Senhor, como é que eu pago essa conta se eu não tenho condições de pagar? Da onde tirar? Mas tu não és o dono da prata e do ouro. Quando eu olhava, já tinha dado 4 voltas ao redor do lago. Eu lá chorava por ali. Passa 7 anos, semana passada eu passei.
Que darei ao Senhor pelos grandes benefícios que o Senhor me tem feito. Meu irmão, a luta está grande agora, a dor está grande agora, a situação está difícil agora. Daqui um dia você vai passar no mesmo lugar e vai dizer: Senhor, Tu és grande, Tu és poderoso, o Senhor me acudiu, o Senhor me levantou, o Senhor me sustentou, o Senhor é o mesmo. Vale um glória a Deus, vale, meus irmãos, dá para dar glória a Deus. Meu irmão, sossega o seu coração, sossega a sua alma, porque o teu Deus continua sendo o teu Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Sem estar abatido, sem ter abundância, meus irmãos, isso é muito lindo, em toda maneira. Mas irmão, e em todas as coisas estou instruído. O problema é muitas vezes, irmão, sabe de quê? De instrução. O problema é de instrução. Quando Paulo fala em 1 Timóteo sobre estresse ministerial, no capítulo 4, para Timóteo, orientando, ele disse: olha, Timóteo, fica tranquilo, eu vou chegar por aí, a situação está complicada. Faça o seguinte: persiste em ler. Vai ler. Meus irmãos, estamos falando aqui de instrução. Oh, glória a Deus. Aquilo fez diferença na vida de Paulo. Sem estar abatido e sem padecer necessidade, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer. Meus irmãos, você sabe o que é padecer necessidade, sabe? Eu passei uns 4 anos com um blazozinho cor de goiaba da América que o irmão me deu, e 2 palitozinhos. Mas todos sabiam que o senhor já tinha passado por aí. Pois é, para pregar esse tipo de coisa aqui tem que ter passado, senão não sabe o que é que está dizendo. E tem gente aqui que já passou por coisa muito mais difícil. Mas quem não passou pode saber que vai passar no deserto, porque nós somos os homens do deserto. Ministério é deserto. Se todo mundo que almeja ministério soubesse que o ministério é deserto pelo resto da vida, ia pensar 2 vezes antes de assumir. É deserto. Tem deserto. Mas o Deus que caminha no deserto está com os seus servos. Glória a Deus. Aí veja, irmãos, lidar com os altos e baixos. Veja o versículo de número 12. Porque Paulo vai dizer que ele foi instruído a lidar com a humilhação e a lidar com honra. É coisa que pouca gente sabe, pastor João. Lidar com humilhação e com honra. Isso aqui não é para todo mundo, não. Você está abatido, noutra tradução diz assim: você está humilhado e sei ser honrado. É o que diz na outra tradução. Ele está instruído a viver na dependência de Deus, irmão. Veja o versículo 12. Sem murmurar. Isso aqui é testemunho da graça. Ele diz assim: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Meus irmãos, vocês sabem o que é humilhação. Tem pessoas que se sentem humilhadas só porque ficou na fila do almoço. Eu, um homem de 76 anos, estou aqui no fim da fila no sol. Aí, menino rei daquele de calça curta, que eu encontrei quase desviado, agora é pastor, está lá na frente. É claro que a gente tem que honrar os mais idosos, mas não é por isso que você vai morrer não, meu irmão. Fica lá no sol quente, se já aguentou até agora, fica dando glória a Deus. De repente o presidente chega: vem aqui, meu filho, vamos, coma aqui no meu prato. Aí você fica murmurando, reclamando, está quase desviado. Não deu nem um glória a Deus. Já chegou na hora do almoço e ainda está cheio de coisa. Irmãos, tem gente que leva tão a sério esse negócio da honra, que se não for apresentado umas 3 vezes, o mundo desabou. Irmão, muito obrigado. Quando eu terminei um culto no Templo Central, tinha um obreiro visitando. Ele sentou assim, porque nós estamos lá limitados de espaço, sentou lá embaixo. Eu disse: irmão, eu quero agradecer aqui a presença do irmão fulano, então vou dizer o nome, irmão fulano e tal, e Deus abençoe, etc. e tal. Aí no final do culto ele disse: pastor, eu quero lhe agradecer
Por quê, meu irmão? Porque o Senhor me honrou. O Senhor citou o meu nome de púlpito. Essas honras, meus irmãos, esses afagos, essas massagens no ego, isso está movendo as pessoas, parte das lideranças, a proeminência, os primeiros lugares. Quem tem, quem não tem. Honra quem está, quem manda, quem faz, o que possui. Ah, meus irmãos, Paulo estava dizendo, irmãos, por eu sei ser humilhado e sei ser honrado. Glória a Deus. Diga assim comigo, isso é graça de Deus, meus irmãos. Isso é a graça de Deus. Às vezes vai chegar um momento que você não foi nem visto, mas Deus está te vendo. E tem hora que todo mundo diz, olha aí rapaz, fulano de tal, olha aí onde é que ele está. Pois é, Jeová quis levantar ele, levantou. Que chama ele, chamou. Eu me lembro muito bem, na época do... Eu estava lá no Cariri, aí já de saída, no final dos anos 80, 89, 90 por aí. Aí o pastor me convidou para trazer uma mensagem na escola bíblica de obreiro, lá no Templo Central. Eu tomei um susto, porque eu nunca tinha falado, 31 anos de idade, tantos obreiros experientes, quem pregava na nossa escola era o pastor Eurico Bege, né? Jesus tinha levado, eram tantos pastores assim. Os nossos presidentes de convenção são homens abalizados. E eu, um pastor tão novo, cheguei e dei uma palavra, nunca esqueci, do capítulo 64 de Isaías. Ah, se ofendesse o céu. Terminou, aí chegou uns dois pastores para mim, é isso mesmo, né, irmão Dom José? Só quem fala é vocês, né? Mas, pai, não, pai, o pastor me convidou para dar uma palavrinha. Não, palavrinha eu vi aí, pai, Jeová abençoando, né? Só tem vaga para vocês, para nós não tem nada. Eu disse, meu irmão, mas eu passei 20 anos para receber essa oportunidade, a primeira. Você está com quanto? Não, estou com 6, pois aguarde, ainda falta 14. O irmão estava chateado porque eu tinha recebido a oportunidade. Irmãos, é com muita humildade que a gente chega aqui, é ou não é verdade, irmão? Responsabilidade muito grande. E o pastor João me ligou ontem, disse, companheiro, você está no primeiro horário. Pastor, e agora? Se agora Jesus vai dizer o que é? É assim que a gente faz com os companheiros, porque essa é a confiança. Não é porque a gente subentende que há uma palavra de Deus que Ele vai dizer e direcionar. Isso não tem desonra nenhuma. E não é humilhação não. Isso é graça de Deus, glória a Jesus. Irmãos, só tenho 10 minutos, né? E agora eu vou terminar falando da última graça de Deus, o testemunho da graça de Paulo. Veja aí o versículo 13. Diga assim comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Levante sua mão e diga agora de verdade, se você pode mesmo. Diga assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glória a Deus. Eu fui meditar um pouco mais nesse versículo e eu presumo, na verdade, eu chego à conclusão que este versículo, citado aqui quase no final do capítulo 4 de Filipenses, esse versículo ele é entendido muitas vezes fora do contexto. Ele é retirado do contexto. Aí dá a entender o seguinte: que eu posso fazer tudo que eu quiser. Posso todas as coisas porque Ele me fortalece. Mas este versículo não significa que eu posso fazer qualquer coisa que eu queira fazer, ou que outra pessoa está fazendo. Eu posso também. Eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Tem até umas igrejas neopentecostais por aí, que pegam uma varinha e dizem assim: aqui é a varinha de Jacó. Vá lá na Magalu, vá lá na loja tal e diga assim: posso todas as coisas, essa geladeira é minha. Posso. Não é assim que funciona. Posso todas as coisas não significa dizer tudo que eu quero fazer, o que alguém está fazendo, eu vou fazer também não, irmão. Significa o que, pastor? Que eu posso fazer todas as coisas que Deus me ordene a fazer.
Quem está entendendo, diga um amém para Jesus. E nesse contexto, Paulo está se referindo à capacidade de sofrer, de ser honrado, de ser humilhado, de ter abundância, de ter escassez, de ter fartura e de ter fome. Quem está entendendo, diz amém. De estar contente em qualquer situação, é isso que ele está falando. Eu posso, porque ele me fortalece, porque eu estou em oração. Apresente com ação de graça e súplica. Então Paulo sabia, irmãos, fosse qual fosse a sua situação, naquela hora a vontade do Deus soberano ia entrar em ação, glória a Deus, e o fortaleceria. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É tanto que em Romanos 8 e 28, a palavra do Senhor é muito clara, os irmãos conhecem esse texto, sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados até a escassez, até a humilhação, até a necessidade, abundância, não importa. E Paulo disse, então eu posso todas as coisas. Então esse entendimento de Filipenses 4 e 13, ele me ajuda tremendamente a lidar com as dificuldades de forma confiante, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse tipo de atitude que alivia a pressão, que alivia a tensão. Pressões que vêm de fora, pressões que vêm de dentro. Paulo lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, ele disse, irmãos, quando nós chegamos na Ásia, nós chegamos a me desesperar da própria vida. Ele fala dos temores por dentro, as pressões que estão por fora. E é isso, meus irmãos, que nós vivemos constantemente. A gente, dependendo da igreja que você está, independente do tamanho da responsabilidade, as pressões só mudam de proporção, elas estão lá. Elas estão lá. E eu quero terminar dizendo que o Deus que está aqui nesta manhã, o nosso Deus a quem nós servimos, Ele está aqui para alegrar o seu coração, para aliviar as suas tensões. A reunião hoje, o dia todinho, meus irmãos, é para receber aqui um banho do orvalho do céu, aliviar o estresse, a tensão, glória a Deus. Pastor, e as minhas contas, meu irmão, pare com esse negócio, pensa agora no céu, pense aqui. Falo com meu querido e saudoso pai, disse assim, desliga o botão. Meu pai, quando chegava assim a hora de ter uma oração, antes, a gente era tudo meninote, aí tinha uma oração antes de dormir, era 7, daqui que orasse os 7, depois era ele, depois era minha mãe. Se a gente vexasse, eles esticavam a oração, era pior. Então a gente estava todo mundo ali, e aí quando, pai, que amanhã tem que fazer isso, ter o colégio, não, desliga o botão. Porque amanhã é outra coisa. As contas da manhã, os problemas da manhã, desliga tudo, que agora nós vamos conversar com ele e vamos dormir. Amanhã nós vamos resolver isso. Meu irmão, desliga esse dia para Jesus, desliga tudo aí, desliga o botão e se liga no céu, porque tem muita coisa boa durante esse dia. Eu vou convidar os companheiros para ficar em pé, nós vamos orar com a autorização do nosso pastor, glória a Deus. Irmãos, quantas vezes a gente falha ou transgride em alguma coisa, um pensamento, palavra, obras, e a gente pensa que não vamos mais ter êxito, mas Deus quer, irmãos, que o nosso foco esteja nos pontos fortes, nos nossos pensamentos. Deus quer que olhe para cá, meus irmãos, Deus quer que nós pensemos em vitória, sabe, meus irmãos, e não nas nossas perdas. Pense nas suas alegrias e não nas suas tristezas, nos seus problemas. Abra o seu coração agora, expõe a luz desta palavra. Filipenses 3,14 diz que Deus quer que avancemos aqui, meus irmãos, e respondemos ao seu chamado, prosseguindo para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Quem recebeu esta palavra da parte de Deus? Então deixa a sua mão levantada, nós vamos fazer logo uma oração. Irmãos, eu não vou chamar pastor à frente nem nada não, os irmãos ficam até constrangidos, mas eu quero estar orando, porque eu sei que a maioria de nós enfrenta lutas. Eu tenho as minhas lutas, cada um tem a sua luta própria. Nós enfrentamos o estresse, a ansiedade, as preocupações, tem conflito. Você está aqui, mas ficou problema para resolver lá. Você está aqui, mas tem luta para enfrentar quando chegar lá de volta.
Mas essa é a oportunidade de Deus para revigorar a tua fé, fortalecer as suas forças, renovar a sua mente. Glória a Deus. Quantos creem nisso? Deixa a mão levantada. Meus irmãos, vamos fazer uma oração de clamor. Sabe o que é oração de clamor? Tem 2 minutos aqui. Oração de clamor é orar em voz alta. Vamos orar, vamos apresentar ao Senhor, levar diante dele toda a nossa ansiedade. E ele disse: eu vou cuidar de vocês. Levante a sua mão em nome de Jesus. Pai de amor e de verdade. Glória. Oh, aleluia. Senhor, são muitos os fatores que nos levam à preocupação, o estresse, a ansiedade. Eu sei, Senhor, por experiência própria, que muitos companheiros só vieram a esta festa, ó Deus, para desaparecer um pouco. Só vieram, Senhor, para encontrar um pouquinho de tranquilidade. A tempestade está alta, o mar está vazio. Ó Deus, muitos estão dormindo no porão, enquanto nós estamos no convés, lidando com a tempestade, colocando no mar coisas preciosas, enquanto alguém está dormindo. Estamos aflitos, estamos sofrendo, estamos numa luta grande. Mas Senhor, desperta os que dormem. Dá-nos graça para nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, para que possamos resistir firme quando chegar o dia mau. Senhor, eu quero te pedir uma bênção sobre todos os nossos pastores, a diretoria da nossa convenção, os nossos companheiros das convenções co-irmãs que já estão chegando, pastor Zé Carlos, meu pai, pastor Besadiel e todos os demais irmãos aqui presentes. Pai, derrama, ó Deus, um bálsamo de vigor do teu Espírito Santo, que possa tocar, ó Deus, os corações, mas também toque o nosso corpo físico. Toque, Senhor, as nossas forças físicas. Deus, toca na nossa mente, revigora os nossos pensamentos, redireciona, Senhor, para o alvo que é Cristo. Pai, dá-nos graça para nos desvencilhar de todas as coisas que para trás ficam e prosseguir para a frente, para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai, ouve a nossa oração. Nós te fazemos por fé, gratos em nome de Jesus. E todos que puderem, dê o maior amém que puder para Jesus.